Olá a todos, vamos voltar aqui com as nossas entrevistas com os ex-presidentes da ABR Hidro, hoje recebendo a professora Jussara. Como foi os desafios que você encontrou quando assumiu a ABR Hidro? Então, tudo bem a todos. Quando eu assumi a ABR Hidro, nós estávamos numa fase em transição e nós tivemos uma atividade muito interessante com a inclusão dos jovens, com um movimento muito interessante chamado Parlamento de Jovens, Parlamento das Águas de Jovens, né? E eu fico muito feliz que hoje, aqui neste evento, essa discussão, esse trabalho que a gente teve um iniciozinho lá em 2015, 2014, 2015, tenha acumulado ao ponto de a gente ver esse tanto de jovens hoje aqui na frequência do Simpósio de Recursos Hídricos, porque quem é que vai nos substituir, né? São esses jovens estudantes que estão interessados na questão das águas e que com o tempo, à medida que eles forem assumindo as suas posições profissionais, eles irão nos substituir. E quanto mais nós tivermos pessoas engajadas com conhecimento, com ciência, com tecnologia, com certeza a gente vai ter um futuro muito melhor na questão das águas, na questão de gestão de recursos hídricos, em questão da técnica, em todos os setores de uso das águas. Como que você enxerga a importância da ABR Hidro hoje para a nossa sociedade, olhando para o lado da administração pública, né? Que é ela que no final da história acaba criando regras, leis, normativas para a gente poder fazer uma boa gestão dos recursos hídricos, e qual a importância da ABR Hidro nesse contexto? Hoje, por acaso, Fábio, nós tivemos uma discussão numa das mesas em que nós tivemos a oportunidade de discutir, eu estava na plateia, sobre a questão de como nós, técnicos, que trabalhamos e desenvolvemos toda essa questão, passamos o nosso conhecimento para a sociedade. Essa é uma questão antiga, discussão dentro da própria ABR Hidro. Nós já tivemos seminários em que nós convidamos o pessoal da área de comunicação, fizemos até um treinamento, né? Porque é muito importante que a gente consiga traduzir a nossa linguagem técnica para a sociedade e a sociedade traduzir isso nas escolhas dos seus representantes institucionais, né? Porque lá no Legislativo que se fazem as leis e depois tem toda uma regulamentação que precisa de pessoas que entendam do assunto, e não é possível que hajam achismos. Vejam bem, não é com opiniões, né, que nós vamos segurar uma barragem em pé, né? Não é com opiniões que nós vamos segurar uma ponte em pé, não é com opiniões que nós vamos ter água para a população durante uma seca. Isso é com tecnologia, com conhecimento, com engenharia, e nós precisamos ter esse olhar do conhecimento aplicado nas 5.000 e muitas prefeituras que nós temos no país. Então, isso foi colocado nessa mesa, né? Foi uma discussão. Como que nós vamos conseguir atingir mais de 5.000 gestores municipais, não só os prefeitos, mas o seu secretariado, o seu corpo técnico, que consigam também desenvolver um debate sobre essa questão com qualidade. Porque onde que as coisas acontecem? São os municípios. Embora na nossa legislação das águas, o ator municipal, em tese, não apareça, porque nós temos dois domínios, o domínio União e o domínio Estado. Então, eu acho que esse é um grande desafio, é um desafio para nós da ABR Hidro, como técnicos, né? Mas também é um desafio de como chegar nessa sociedade, explicar todas essas questões extremamente importantes. Hoje nós estamos vivendo um caos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, com as questões das cheias. Como resolver isso, como enfrentar isso, é com estudos, engenharia, com planejamento, com defesa civil, uma série de coisas que precisa de técnicos, não pode ser uma opinião política, precisa de conhecimento, de técnico para resolver isso. Assim como agora nós estamos
chegando novamente, infelizmente, um quadro de secas, né, para o norte e nordeste do país. Como que nós pensamos isso? Então, nós precisamos realmente, embora seja uma discussão de décadas, ela é extremamente atual, nós precisamos chegar nesse desafio, nós temos que achar um caminho. E olhando desde a sua época, na verdade, até um pouco antes da BR Hidro, caminhando por todo esse percurso até hoje, o que você viu de avanços significativos que a BR Hidro começou a ter tanto para os seus associados, como até para o público em geral? Essa pergunta é mais gostosa ainda, porque eu não quero revelar a minha idade, né? Mas eu comecei a frequentar a BR Hidro num período em 83, né? Num período muito anterior à Lei das Águas. E durante esse período eu vi as discussões nascerem dentro da comunidade da BR Hidro, da necessidade de a gente ter uma regulamentação no país para organizar toda essa questão de uso das águas. Isso aconteceu com a Carta de 87 e 10 anos depois nós tivemos a lei, né, 9433, culminando na Política Nacional de Recursos Hídricos. E de lá para cá nós implementamos. Então, nos nossos simpósios, com toda essa comunidade hídrica, né, trabalhando, discutindo, porque aqui é um fórum de discussão, é um fórum onde nós trocamos as ideias. Lá fora, cada um nos seus lugares, nas suas posições, nas suas colocações, cada um dos gestores públicos, empresas privadas e academia, levam essa discussão, mas a troca acontece muito aqui dentro. E de lá para cá, muito se fez para implementar. Então, a gente ouviu, principalmente na abertura, né, aquela colocação. Nós antes tínhamos, quando construímos a lei das águas, nós tínhamos uma página em branco, isso foi colocado na abertura, e hoje nós temos uma página preenchida com muitos ganhos, muitos acertos. Nós temos ganhos gigantescos. Antes nós não tínhamos o retrato do país. Hoje nós temos um relatório, né, que é coordenado pela ANA, que nós temos um relatório dos recursos hídricos anual, que conta como está a condição dos recursos do país inteiro. Nós temos um relatório de segurança de barragens que coloca a questão que nós não tínhamos a menor noção do que era a nossa situação do país. Então hoje a gente tem um retrato do país, né, e com muitas coisas acontecendo em função desses retratos. Em função desses retratos, novas normas foram colocadas, novas necessidades foram identificadas, existe um caminho longo de observações daquilo que a gente precisa aprimorar, mas nós temos esse legado gigantesco hoje de conhecimento sobre os nossos recursos hídricos, coisa que nós não tínhamos, né, à época da implementação da lei. Então eu vejo que nós avançamos assim 1000 anos, né, nesses 20 anos, 20 e poucos anos, e temos um caminho gigantesco pela frente. Inclusive, como é um processo, eu acredito assim, ó, que a forma como foi pensado é possível, certamente nós precisamos repensar alguns detalhes, algumas coisas, isso aqui funcionou, isso não, isso funcionou mais ou menos, isso aqui não funcionou ainda, mas tem grandes chances de ser implementado e funcionar. Então, essa discussão ela é real, atual e deve ter continuidade. E como você enxerga esse aumento que a gente teve nesse simpósio de jovens, né? A gente teve um número bem expressivo de trabalhos de jovens, até houve uma brincadeira, vai ser difícil de achar um jovem pesquisador, porque o número de trabalhos, antes a gente tinha um número tão escasso, a gente conseguia olhar, a gente teve que olhar vários trabalhos dessa vez. Como você enxerga isso como um sangue novo, como uma vitamina que a BR Hidro está tomando agora dessa juventude? Como você enxerga esse caminho? Então, eu acho que isso é um caminho natural, sabe? Porque o que acontece? As grandes questões hoje das águas, graças a Deus, hoje as pessoas estão vendo a necessidade, tanto a gente bater, né, na necessidade disso, aos poucos a sociedade vai se dando conta da importância desse tema. E também nas nossas escolas, nós tivemos um aumento expressivo, né, de cursos na área de recursos hídricos e afins, né, correlatos, e
isso reflete, obviamente, no interesse, mas também todas as dificuldades que surgiram em função desses últimos anos. A gente teve a grande crise do Sudeste, né, a crise energética, a crise da seca do Nordeste, 7 anos de seca, né, já teve isso no passado, mas de novo, mas agora com outro olhar, porque agora nós temos uma outra forma de comunicação. A comunicação hoje é muito mais rápida, instantânea e muito mais diversificada. Então a sociedade toma conta da informação com uma rapidez muito maior. Eu me lembro que eu era criança, a TV era preto e branco, né, com aquelas TVs que tinham aquelas pezinhos de madeira, né, alta, assim, grande, e a gente chorava na frente da TV quando via notícia das questões terríveis, né, da quantidade de pessoas morrendo no Nordeste em função da seca. Eu me lembro disso, eu tenho essa imagem ainda da infância vendo a TV. E hoje nós passamos por aquela crise gigantesca e nós não tivemos as mesmas cenas, porque nós tivemos infraestrutura hídrica à disposição disso, né? Todas as barragens construídas pelo setor elétrico contribuíram para evitar uma tragédia maior, né? Nós tivemos a entrada da energia eólica em grande porte, que permitiu, facilitou essa gestão melhor da água das usinas, né, para que a água tivesse um outro uso de prioritário em função da necessidade hídrica. Então, todo esse contexto, né, que a sociedade foi se apropriando e as discussões que foram acontecendo, vendo e o sofrimento, né, entendendo essa questão, trouxeram aos estudantes, né, que estão nas faculdades, são os futuros profissionais, esse novo olhar que nós não tínhamos na época que eu fiz o meu curso de engenharia, né? Eu fui para lá por acaso, fui parar, eu gosto mais da hidráulica, gosto da hidrologia, vou fazer a COP, chego lá, tem todas as questões modernas e aos poucos eu fui tendo conhecimento. Mas hoje não, muitos dos nossos alunos, embora eu já esteja aposentada há poucos anos, os nossos alunos chegam com outro olhar, com outra ansiedade, com outra vontade de trabalhar. Então, eu acredito que é um processo, tanto um processo da própria ABR Hidro, que tem trabalhado para trazer esse jovem futuro profissional, futuro que vai nos substituir daqui para frente, como também todo esse contexto em função de como a sociedade hoje está formada, com a questão da facilidade do conhecimento e de entender os processos que acontecem, as crises que acontecem. E como suas últimas palavras, o que você gostaria de falar para a nossa comunidade, para aproveitar mais da BR Hidro, se engajar mais na BR Hidro, ou seja, faça um convite para a nossa comunidade estar cada vez mais forte aqui conosco? Então, eu faço um convite para que vocês venham discutir conosco, venham fazer parte, trazer ideias, porque tudo que a gente discute aqui são demandas da própria sociedade. A nossa razão de existir é em função da sociedade. Lá no iniciozinho, por que aconteceu essa agregação? Porque havia muito conhecimento técnico e esse conhecimento técnico havia dificuldade de divulgação, inclusive da própria academia. Então era um local de muitas trocas. Como eu falei há pouco, essa mesma associação se deu conta que o país precisava de uma política nacional de recursos hídricos e teve uma voz ativa, né, muito ativa nesse processo. Portanto, estar conosco significa trazer as demandas da sociedade que vocês podem nos trazer, porque nós não temos olhar para tudo, é impossível que a gente consiga olhar para todas as demandas e necessidades, e nós temos um espaço aberto chamado câmaras técnicas, né, comissões técnicas, né, da qual uma delas eu estava coordenando há pouco, a gente houve troca agora. A que eu estava coordenando era de segurança de barragens, eu junto com a Ingrid, mas são 15 comissões técnicas. Vejam a diversidade de temas, né? E essas discussões mostram, inclusive, a grande futuro, né? Mostram a demanda de necessidade de profissionais capacitados nestas áreas. Então, é um campo profissional gigantesco que precisa ser preenchido. E nós temos falta de profissionais nessas áreas, né?
profissionais nessas áreas competentes para atender o mercado. Segurança de barragens é um deles. É um campo gigantesco de trabalho que se abriu com a Política Nacional de Segurança de Barragens, que tem a ver conosco aqui, na área de recursos hídricos, e que nós não temos profissionais capacitados em número suficiente para atender a demanda da Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, você jovem, engenheiro, geotécnico, geólogo, né, que tem interesse por essa área, só neste exemplo, né, participando aqui você vai ter uma noção gigantesca do seu campo de trabalho, de possibilidades profissionais. Então, eu convido vocês todos, porque juntos nós crescemos e temos uma visão do que a sociedade precisa, porque esse é o nosso objetivo, a nossa razão de ser essa, atender a sociedade, né? Então, estão todos convidados, venham participar. Professor Jussara, muito obrigado e mais uma vez ficamos aqui com as nossas entrevistas com os ex-presidentes da BR Hidro.